E aí muita gente me pergunta, e o pós? Como que é isso? Como que é viver depois de perdoar? Tem como ser feliz? A gente posta vídeo no TikTok. Esse me dá raiva, a Vanessa sabe. Eu fico irritado. Não, que o povo fica falando assim, nossa, o olhar dela é tão triste. Nossa, que mulher sofrida. A vida dela é sofrida demais. Ela deve ser totalmente infeliz. Ela fez tudo por causa da família, pelo dogma religioso. Direto, meu bem, fala que você é infeliz, que você é não sei o quê. A gente tem que orar muito, porque o povo fica declarando essas coisas na sua vida. Vai bater e vai voltar, porque não entra aqui. Nós somos felizes, sim. É possível ser feliz, sim. Depois de ter acontecido um monte de merda no casamento, é possível ser feliz, sim. Só que, como que tem sido a nossa vida, meu bem? Eu quero que você fale. O que você tem percebido, assim? Porque o pessoal fala, como confiar, como viver de novo, como restaurar amor, como restaurar afeto. Eu queria que você falasse um pouco. Acho que da mesma forma, durante a luta e depois sabendo que houve um desfecho de vitória, é olhando para o mesmo lugar, olhando para Deus, olhando para Cristo, porque assim, da mesma forma como um dia o Ricardo caiu e agora Deus abriu os olhos dele e a gente vê a transformação, e por isso eu confio novamente, porque eu vejo Cristo nele, e é quando eu vejo Cristo nele que as minhas inseguranças caem. E da mesma forma, eu preciso também estar cheia de Cristo, para me lembrar que eu não preciso lutar pela minha razão própria. Eu tenho um Deus que luta por mim. Eu não preciso disputar cada pedacinho de atenção, cada probleminha que eu quero conquistar sozinho. Eu preciso confiar que Deus vai lutar por mim e através de mim. Então, assim, o pós é o mesmo que o durante. É confiar que Deus vai restaurando. As coisas vão ficando cada vez mais frias. A gente fala na igreja, tipo, o ferro na tomada, você tira a tomada e aos poucos ele vai se esfriando. As emoções vão esfriando e a razão focada em Deus, porque você vai colocar a sua razão, o seu entendimento todinho em Deus, vão fazendo as coisas ficarem cada vez mais claras, mais calmas, aquelas águas loucas do problema vão acalmando. E a gente vai vivendo um dia após o outro em Deus. E Deus vai trazendo cura, vai trazendo paz, vai trazendo palavra, vai trazendo promessas novas, sonhos novos. E a gente vai se refazendo. Porque assim, o processo de perdoar, o processo de traição, o processo de perdoar quem nem está pedindo perdão, é muito doloroso. Então, muita gente fala, eu tô mal, eu tô depressiva. Pois é, todo mundo vai ficar assim. Uma vez um psiquiatra, eu precisei uma época de um psiquiatra. Ele falou pra mim, seus problemas são reais, você não precisa de remédio, você precisa resolver sua vida. Mais ou menos assim, era um senhor muito sábio. Aí eu assumi, tá bom, então meus problemas são reais, então eu vou lutar de verdade. E eu vou lutar com as armas que Deus me deu. E não foi um dogma religioso que me fez permanecer. Foi a minha fé de que Deus podia fazer através de mim, através de dar um passo de fé, de orar intercedendo pelo Ricardo, de pedir ajuda a outras pessoas que tinham Deus no centro para me ajudar a permanecer. Tem gente que fala, ela tinha essa mulher claramente tem dependência emocional. Para ter aceitado isso, ela tem dependência emocional. A Bíblia te garante que você não precisa suportar isso. A Bíblia me garante que há restauração se eu lutar. A Bíblia me garante que se eu perdoar, Deus me perdoou muito mais. E eu estou só expressando Jesus quando eu perdoo. E que isso não vai ser morte para mim, isso vai ser vida de alguma forma depois. Só não vai ser na hora. Na hora que você perdoa, você fica com raiva. Fala, eu vou ter que perdoar esse mala. E assim, você sente que você está perdendo em perdoar. A sensação de perdoar não é a sensação de vitória. A sensação de perdoar é a sensação de perda. A sensação de perdoar é a sensação de perda. Quando você está pedindo com uma pessoa no encontro, né? Você vai orar com alguém e a pessoa fala, eu não consigo perdoar. Você fala, por quê? Não, porque me fez isso, me fez aquilo, me doeu. É uma sensação de perda. Você está abrindo mão de se vingar. Você está abrindo mão de fazer o outro sentir a mesma dor que você sentiu. Então é uma sensação de perda. Mas Deus fala que isso é melhor. Inclusive, já ouvi, você falou de vingança. Eu lembrei de pessoa que fala assim, nossa, mulher que passa por isso, ela tem que dar o troco. Tomar veneno junto, né? Melhor. É o que eu sempre falo. Eu falo assim, vai ser o jeito. Vai ser o jeito eu tomar veneno também, né? Tem um personagem que é o Vanessa assiste. É um cara que fala, ele fica fazendo umas sátiras com a Disney.
vai ser o jeito eu tomar veneno também, né? Fui envenenado. Então, assim, quando você decide fazer isso, quando você decide dar o troco, você não tá dando troco. Você tá se lascando. Você tá se lascando. E acredite, gente, é possível restaurar tudo, tá? A nossa vida sexual tá melhor que nunca. Então, tudo é recuperável. Só que, o que você percebeu, o que houve de diferença em mim? Porque não é só uma disposição sua também. Porque eu sempre falo que quando a pessoa quer restaurar, não basta haver assim, eu arrependo do que eu fiz. Eu arrependo, e realmente o cara pode se entristecer, ele pode chorar, ele pode espernear, pode ficar em depressão porque fez, ele realmente viu que era besteira, mas e aí? E o que ele precisa fazer? Porque não é só eu. Quando a gente fala sobre restauração, não é só quem está perdoando. Tem que ter uma atitude do outro, e não é uma atitude só de arrepender-se e falar que arrependeu. Por isso que eu falo, quando as pessoas decidem consertar casamento, esse marido vai precisar de ser outra pessoa. Tudo na vida de vocês vai precisar melhorar. Tudo. E aí quando eu falo tudo, eu tô falando que o marido, ele vai ter que mudar a forma que ele lida com outros amigos. Talvez ele vai ter que abrir mão de quase todas as amizades. Mesmo que não eram amizades que ele estava aprontando com elas, mas são amizades que levam a isso, caminham naquela direção. Então, assim, ele arrependeu, ele vai ter que... Olha o nível da transformação. Ele vai ter que mudar amizades. Talvez ele vai ter que mudar de empresa. É muito comum. Grande parte das traições acontece em ambiente de empresa. De trabalho. Maior parte. Infelizmente, não dá para ficar. Uma vez que aquela porta foi aberta, você não pode mais permanecer ali, considerando que você não vai abrir ela mais e ela tá tão pertinho da sua mão. Isso é uma consequência dos seus atos. Mesmo Ricardo, mas isso vai significar um prejuízo... E daí, quem mandou? Vai significar um prejuízo financeiro gigante? Pois é, culpa do idiota. Mas acredite, Deus consegue fazer mesmo dessa situação, se você se dispõe a tomar a cruz e assumir esse dano imediato, você está semeando algo. Decisões são sementes. Quando você decide semear isso agora, acredite, você vai colher. Ela é uma semente amarga de se plantar agora, ela é dolorida. É difícil plantar essa semente. Só que lá na frente ela vai gerar muito fruto positivo. Tem uma outra semente que é a de continuar lá no trabalho, que ela é mais fácil. Ela é levinha, nem tem esforço para plantar. Mas ela vai te trazer problema lá na frente de novo. Então você tem que mudar, às vezes, o ambiente de trabalho. Às vezes você vai ter que mudar a academia que você frequenta. Porque você estava com problema na academia. Você vai ter que mudar os ambientes que você andava. E não é só cancelar aqueles lugares. Você vai ter que preencher com outras coisas. Você vai ter que ter amigos agora que andam do seu lado, que seguram o seu braço se você estiver caindo. Porque se você cair, tem um irmão para segurar. Se você tropeçar, tem o outro para te erguer. Agora, quando você está em um ambiente dos mesmos amigos de quando você aprontava as coisas, você começa a cair, eles te empurram e vai junto. Eles já estão rolando. Você está entendendo? Se você quer restaurar a sua casa, entenda, você vai ter que mudar tudo. Você vai ter que mudar a sua vida espiritual. A forma com que você lida com Deus vai ter que ser outra. Na verdade, o principal é a vida espiritual. Pode falar nisso, eu vou conferir. Porque, na verdade, o mudar de trabalho vai ser uma decisão gerada em Deus. Se você aproxima de Deus, se você come mais de Deus, se você se inunda das coisas de Deus, é impossível Deus não te incomodar a sair daqueles lugares, Deus não te incomodar a parar de fazer certas coisas, Deus não tirar de meio de coisas que aparentemente não são pecado, mas que vão te levar a se esfriar ou ao pecado depois. Então, assim, buscar a Deus foi o primeiro sinal que eu orava e esperava. Eu falava, ó, eu ainda não sei se está tudo bem entre nós, mas eu tenho certeza que quando eu ver ele louvando, cheio do Espírito Santo, cheio de Deus de novo, cheio da presença de Deus, aí eu sei que é o sinal de que as coisas estão realmente colocadas de volta no lugar certo. E aí as outras decisões vêm em Deus. Eu não precisei hora nenhuma falar, Ricardo, sai do trabalho. Ou ele mesmo falar assim, vou decidir sair do trabalho. Não, é Deus incomodando, ó, não consigo mais ficar ali. Eu não conseguia pisar no lugar. Dele. Eu não consigo mais ficar ali. Eu falei, você vai esperar até quando para você tomar uma decisão, então? Eu não consigo mais fazer aquele evento. Você vai esperar até quando? E aí eu vou te falar, Deus fazer homem, mais o quê? Fala homem, mais o quê? Você que está me ouvindo, ou mulher que está nessa situação,
Essa semana eu peguei uma pessoa que mandou mensagem pra gente, falou assim: eu tô pra decidir entre a minha profissão e o meu marido. Decida pelo marido. Não, e ela falou, eu acho que eu vou decidir pela minha profissão. Olha só. Por quê? Porque a pessoa tem tanto medo da situação de, às vezes, perder a provisão, e isso pode ser um homem ou pode ser uma mulher. O homem, ele é muito preocupado com isso. Ele construiu um império, ele construiu algo, ele tem estabilidade. Quando ele pensa que ele tem que se desfazer daquilo, dá um desespero no cara. Mas acredite, meu irmão, não tem outra forma. Se você decide continuar lá, você vai postergar um problema. Seu problema não vai ser solucionado. E logo, logo você vai estar sofrendo de novo. Então, assim, você está com a aparência de que está fazendo algo para poupar as suas finanças, mas vai te derrubar ali na frente. Vai te colocar numa depressão, vai arrebentar com seu casamento, vai destruir sua família, vai destruir seus filhos. Então, meu irmão, faça apesar da dor. Vai doer, vai ser desconfortável, vai gerar um vazio em você. Por quê? Porque são os amigos. As pessoas que conviviam com você, talvez você vai ter que abrir mão deles. Só que agora você vai colocar gente que presta. Você vai colocar outros amigos dentro do seu ciclo de relacionamentos. Aquilo que você ocupava seu tempo dentro da empresa, talvez você vai ter que mudar ambiente, você vai ter que mudar de lugar. Eu, por exemplo, hoje eu trabalho, eu decidi. Isso não é uma obrigação e eu sei que é um privilégio meu. Eu sei que nem todo mundo tem essa possibilidade. Eu quero deixar isso muito claro. Eu decidi trabalhar com a Vanessa. Eu sou grudado nela. A gente fala que a gente... Como que a gente fala? Siamês. Ela fala que a gente é siamês. A gente é grudado o dia inteiro. Hoje eu saio de perto da Vanessa, eu sinto falta. Eu vou ali e é muito raro eu sair de perto, tá? É muito raro eu sair de perto. A gente fica literalmente 24 horas por dia junto. Eu vou em algum lugar, eu me sinto mal, eu fico com saudade. Ela também. Por quê? Porque a gente se acostumou a estar junto. Então foi uma decisão minha. Eu decidi abrir mão de muita coisa. Eu decidi abrir mão de muita coisa para reconquistá-la. E porque, na verdade, como foi eu que plantei muita coisa ruim, eu tenho que entender que agora eu faço muitas coisas de forma exagerada mesmo. Você que vive um casamento que ainda não tem problemas e nem vai ter em nome de Jesus, Amém. Você talvez não precise de fazer tantas coisas como eu faço. Você não precisa de ser tão transparente como eu sou, nesse sentido. Porque existem fases. Agora Deus nos deu essa fase e é necessário, tem sido necessário a gente estar junto. E Deus vai gerando fases novas na nossa vida e a gente não sabe amanhã, depois, daqui 10 anos depois. Mas eu nós pedi pra pretendemos Deus, eu que pedi seja pra Deus que eu não nós quero. dois grudadinhos até Eu a pedi pra eternidade. Deus que eu não quero ficar longe, não. Até Não ficar aceito. Ó, você sabe o único lugar que a Vanessa aceita ficar alguns dias sem ela e eu também aceito? Legendários. Só no top. E mesmo assim é meio ruim, porque é 3 dias, né? Praticamente. 4 dias. Esse sábado, domingo. Então, assim, é meio desconfortável. Mas quando eu tô no top, ela também tá. Enquanto eu tô lá de madrugada, lá na montanha, ela tá de madrugada com as mulheres das pessoas que estão lá comigo. Esse é o meu maior desafio. Orar pela madrugada. Acho ela que tem é mais ela tem fácil problema eu ficar com sem sono. comer num jejum Do que ficar sem sem sono. dormir, porque eu preciso de muito mais do que Ó, muito então, deixa eu voltar aqui. Eu tenho que mudar os ambientes, eu tenho que mudar as amizades, eu tenho que mudar minha vida espiritual. A partir de agora, principalmente. Primeiro, na verdade. Até mesmo porque, deixa eu te falar uma coisa. Ninguém é garantido de ser feliz e perfeito para sempre, não. Ah, não, agora consertou, agora vai ser assim para sempre. Não, eu sou ser humano, assim como ela é ser humano. E foram felizes Se para sempre. ela, Quem se, acredita e foram felizes para sempre? Se a Vanessa decide deliberadamente se esfriar e parar de buscar Deus e começar a consumir outras coisas, a carne dela vai crescer. A carne dela crescendo, aí é ela que faz. Ela pode achar de uma hora para outra. Não, eu não tô mais afim desse casamento, não. Eu não tenho que suportar isso. Você entende que, na verdade, nós somos... A humildade está em reconhecer que nós somos seres humanos. Então, o segredo da vida agora não é saber assim, não, agora está tudo resolvido agora para frente. Não, está bem enquanto eu estou na presença do Senhor. Amém. Enquanto eu estou na presença do Senhor, por isso eu vou permanecer na presença do Senhor. Por isso eu vou permanecer em Cristo. Por isso eu vou permanecer com Cristo aqui dentro da minha casa. A gente pega a história de Davi. Davi, ele teve muitos altos e baixos, mas mesmo assim ele foi considerado um homem segundo o coração de Deus por Deus. Por quê? Porque o coração dele permanecia em Deus e quando ele escorregava, ele voltava para Deus. Mesmo humilhado, mesmo pecando, mesmo machucado, mesmo fazendo merda, ele voltava para Deus. E é assim que a gente é chamado. E a gente não pode achar que a gente vai ser mais perfeito do que Davi.
Se ele teve um destaquezinho ali na Bíblia, e nós, do dia a dia aqui, né? Nós que nem tá nas páginas, Deus nem pôs nosso nome ali. Ó, o que você... Somos os meros mortais, que também vamos errar. Nossa história vai ter altos e baixos, vai ter esfriamentos, vão ter momentos de... Eu tô quase sendo arrebatada. E aqueles momentos, tipo assim, ai meu Deus, meu coração tá tão frio, tão distante. Será que Deus saiu de perto de mim? Confusões, mentiras do diabo entram na mente, vão haver confusões. Mas sempre volte para Cristo, volte para Cristo, volte para Cristo, até a eternidade, até vencer a carreira. É assim que Paulo diz, é assim que todos os apóstolos fizeram, é assim que a gente tem que fazer. Ó. Seguir os que deu certo. Então, me ajuda a recapitular, amor. Não, é só para não esquecer tudo. Eu quero passar tudo nesse vídeo que vocês vão precisar Práticos. fazer. Eu preciso transmitir o que vocês vão precisar de fazer. Amizades, ambiente, trabalho, vida com Deus. Você vai ter que mudar também os seus hábitos. Você vai ter que começar a reconstruir o afeto. Porque, acredite, nesse período que a gente separou, que a gente esteve afastado, não é que eu quis ir pra rua e eu não queria, eu parei de gostar da Vanessa. Você acha que ela continuou gostando? Ela era com raiva. Nos momentos que eu tava maluco da vida, ela não tava gostando de mim também, não. Você acha que ela tava gostando? Eram os dois que não tava gostando. Ela não é idiota também. Então, assim, quando eu cheguei pra ela e falei, olha, mas eu não gosto mais de você. Ela falou, uai, você é novidade? Eu também não gosto de você. O que isso quer dizer? É necessário reconstruir o afeto. É necessário reconstruir o desejo um pelo outro. E isso é um processo, isso acontece com hábitos. E aceitar. E como que isso acontece? Acontece através de melhorar o diálogo, investir tempo junto, começar a jantar junto, começar a almoçar junto, tirar o celular na hora do almoço, tirar o celular nos momentos que às vezes vocês estão juntos em comunhão, começar a tomar banho junto, começar a fazer mais sexo, começar a gastar tempo, fazer coisas que você fazia que eram espontâneas quando você estava namorando, por exemplo. Coisas de casal. Tem Coisa que de tomar casal. cuidado, porque eu vejo restauração de família, de casamento, que o marido volta, mas ele restaura o relacionamento com o filho. E ele não restaura o relacionamento com a esposa. E aí a esposa tá lá super revoltada, só tem mais um filho dentro de casa agora. Então, assim, para que a restauração aconteça, precisa que as duas partes estejam dispostas a refazer esse relacionamento. E aí é diálogo, como o Ricardo falou, é atividades, coisas juntos, mas como casal, não só como família, pai, mãe e filhos. Mas se o seu marido ainda não está disposto, se a sua esposa ainda não está disposta, continue orando. Não desiste. Não desiste. É o fim do mundo. Porque também não foi aqui assim a decisão, agora eu te amo demais, vamos cuidar um do outro, vamos ser amiguinho e amorzinho pra sempre. Não foi desse jeito. Também teve uma fase que, não, eu tô voltando só por causa dos meus filhos, eu não gosto de você e pronto, acabou. E ao mesmo tempo acontece a mesma coisa com a mulher, no caso, a parte que sofreu o dano maior. Ou mulher ou homem, né? Porque recebe acontece do mesmo jeito. A outra pessoa vem com manias que você não reconhece. Com, às vezes, hábitos até estéticos que não eram os que você preferia, só que ele deixou de se importar com como você preferia. Práticas estranhas, até mesmo com relação ao sexo, às vezes vão vir práticas diferentes. E eu vejo muitas mulheres falando assim, meu marido voltou, mas ele tá fazendo coisas que ele não fazia antes. E aí, agora é conversar, é perdoar, é refazer a intimidade, refazer a conversa, refazer o relacionamento, se conhecer novamente, falar, eu não gosto tanto assim desse cabelo rapado. Esse trem não é uma identidade com quem eu casei, não era assim. Deixei o cabelo crescer, eu não gosto, tô deixando por causa dela. Um dia saiu. Não, eu não tenho queixo. Não tem queixo. Oh, Deus. Mas assim, as coisas vão mudando. Eu lembro que quando o Ricardo voltou, uma das coisas que eu falei pra ele, depois que ele voltou do Legendários, eu falei, Ricardo, até o seu cheiro mudou. O cheiro da sua pele, do seu corpo mudou. Então, o diabo, o pecado, as coisas do mundo conseguem mudar até o cheiro da pessoa. Acho que é tipo assim, os feromônios. Feromônio. Pode ter a ver com isso. Sei lá como é. É o cheiro da pomba gira. Pois é, tudo muda. Nem que seja o perfume, que escolher um perfume que não era o que você gostaria no shopping. Enfim,
Tudo isso vai ter que ser realinhado aos poucos, porque não adianta você jogar assim, ó, não gosto disso, tudo uma vez na outra pessoa e a outra pessoa em você, aí vai ficar mais difícil a luta, né? Vai dar um B.O. Vamos aos poucos, com sabedoria. O processo de reconstrução não é, cheguei do Legendários, estou novo, pronto, acabou todos os problemas. Superman, eu sou o melhor marido e pronto.